Mensagem de fé: Deus nos ama com um amor inabalável e eterno. Inscreva-se no nosso canal e comece a explorar esse amor profundo e transformador. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo o remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, com ouro, com bens e com animais, afora a oferta voluntária para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim e os sacerdotes, e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertara, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com animais e com coisas preciosas, afora tudo que se ofereceu voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou-os pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro foram conduzidos de Babilônia para Jerusalém. Esdras capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Mensagem de fé: Deus é fiel e sua palavra é verdadeira. Junte-se a nós neste canal e veja o que ele pode fazer por você. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Mensagem de fé: amar a Deus é a base para amar a si mesmo e aos outros. Inscreva-se no nosso canal e descubra como cultivar esse amor em todas as áreas da sua vida. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bizai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Gaba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adid e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973.
Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, e de Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo, 139. Os netinins, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube. Os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã. Os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías. Os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão. Os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai. Os filhos de Asná, os filhos de Meonim, os filhos dos Nefuzins. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Urur. Os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa. Os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar. Os filhos de Nesias, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda. Os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Zebaim, os filhos de Ami. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Mela, de Tel-Arsa, de Querube, de Adã e de Imer, porém não puderam provar que as suas casas paternas e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes intimou que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360. Afora os seus servos, e as suas servas, que foram 7.337, também havia 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para edificarem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra, em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 minas, e 100 vestes sacerdotais. Ora, os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, habitaram nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E em seguida o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de qualquer que fazia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidonios, e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia.
Ora, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor. Então se levantaram Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para superintenderem os que faziam a obra na casa de Deus, como também os filhos de Enadade, com seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando, à sua vista, foi lançado o fundamento desta casa, também muitos gritaram de júbilo. De maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Esdras capítulo 4. Mensagem de fé: deixe Deus entrar em seu coração e sua vida nunca mais será a mesma. Inscreva-se agora no nosso canal para aprender mais sobre seu amor e sua misericórdia. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, pois, como vós, buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhes, porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e os inquietava, impedindo-os de edificar. E assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Também nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel, e os companheiros destes, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita em caracteres aramaicos, e traduzida na língua aramaica. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, do teor seguinte. Isto é, escreveram Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Ereque, os babilônios, os susanquitas, isto é, os elamitas. E as demais nações que o grande e afamado Osnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria e no restante da província da além do rio. Eis, pois, a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens de além do rio, assim escrevem. Saiba o rei que os judeus que subiram de Tianós foram a Jerusalém e estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade for reedificada e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem pedágio, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, visto que comemos do sal do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Mensagem de fé: Deus nos ama incondicionalmente, independentemente de nossas falhas. Inscreva-se no nosso canal para aprender mais sobre esse amor inabalável. Nós, pois, estamos avisando ao rei que, se aquela cidade for reedificada e os seus muros forem restaurados, não terás porção alguma a oeste do rio. Então o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais seus companheiros, que habitavam em Samaria e no restante do país a oeste do rio: paz. A carta que nos enviastes foi claramente lida na minha presença. E, ordenando eu,
Buscaram e acharam que desde tempos antigos aquela cidade se tem levantado contra os reis, e que nela se tem feito rebelião e sedição. E tem havido reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominavam igualmente toda a província da além do rio, e a eles se pagavam tributos, impostos e pedágio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até que eu dê ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto, não suceda que o dano cresça em prejuízo dos reis. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, ficando interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel e lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus, que os ajudavam. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, o governador da província a oeste do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa, e completar este muro? Ainda lhes perguntaram: quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Os olhos do seu Deus, porém, estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram, até que o negócio se comunicasse a Dário, e então chegasse resposta por carta sobre isso. A cópia da carta que Tatenai, o governador da província a oeste do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os governadores, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe um relatório, no qual estava escrito: ao rei Dário toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e já a madeira está sendo posta nas paredes, e esta obra vai se fazendo com diligência, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos àqueles anciãos, falando-lhes assim: quem vos deu ordem para edificar esta casa, e completar este muro? Além disso lhes perguntamos pelos seus nomes, para te os declararmos, isto é, para te escrevermos os nomes dos homens que entre eles são os chefes. E esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e acabou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus do céu, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, o caldeu, rei de Babilônia, o qual destruiu esta casa, e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no 1º ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro baixou o decreto para que esta casa de Deus fosse reedificada. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém e levado para o templo de Babilônia, o rei Ciro tirou do templo de Babilônia, e eles foram entregues a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem ele tinha constituído governador. Mensagem de fé: este canal é uma prova do amor de Deus pela humanidade. Inscreva-se agora e seja abençoado pelo amor divino. Então veio o dito Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém. De então para cá ela vem sendo edificada, não estando ainda concluída. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se nos arquivos reais, ali em Babilônia, para ver se é verdade haver um decreto do rei Ciro para se reedificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Esdras capítulo 6. Então o rei Dário decretou, e foi feita uma busca nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Ecbatana, a capital, que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no 1º ano do rei Ciro, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém: seja edificada a casa, o lugar em que se oferecem sacrifícios, e sejam os seus fundamentos bem firmes. A sua altura será de 60 covados, e a sua largura de 60 covados. Com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará do tesouro do rei. Além disso sejam restituídos os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo em Jerusalém e levou para a Babilônia, e que se tornem a levar para o templo em Jerusalém,
cada um para o seu lugar, e tu os porás na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os vossos companheiros, os governadores, que estáis além do rio, retirai-vos desse lugar. Deixai de impedir a obra desta casa de Deus, edifiquem o governador dos judeus e os seus anciãos esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, por mim se decreta o que haveis de fazer para com esses anciãos dos judeus, para a edificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da província da além do rio, se pague prontamente a estes homens toda a despesa. Igualmente o que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus do céu, também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes isso de dia em dia sem falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que a todo homem que alterar este decreto, se arranque uma viga da sua casa e que ele seja pregado nela, e da sua casa se faça por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto. Que com diligência se execute. Então Tatenai, o governador a oeste do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros executaram com toda a diligência o que mandara o rei Dário. Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia de Ageu o profeta e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandado do Deus de Israel, e de acordo com o decreto de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Mensagem de fé: amar a Deus é a base para amar a si mesmo e aos outros. Inscreva-se no nosso canal e descubra como cultivar esse amor em todas as áreas da sua vida. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. Ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Pois os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, todos estavam limpos. E imolaram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que, unindo-se a eles, se apartaram da imundícia das nações da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tendo mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. Ora, depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia. E ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão de Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedirá. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês ele partiu de Babilônia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras,
escriba da lei do Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir a Jerusalém, vá contigo. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Mensagem de fé: quando estamos em sintonia com Deus, nossa vida se transforma em uma verdadeira bênção. Inscreva-se neste canal e, também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os todos perante ele, o Deus de Jerusalém. E tudo o mais que for necessário para a casa do teu Deus, e que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe conceda. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu, pois, por que haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netinins, e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito exigir-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, constitui magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as ao que não as conhece. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça, quer seja morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E que estendeu sobre mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, encorajado pela mão do Senhor, meu Deus, que estava sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns dos homens principais para subirem comigo. Esdras capítulo 8. Estes, pois, são os chefes de suas casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias; dos filhos de Paróis, Zacarias; e com ele, segundo as genealogias dos varões, se contaram 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zatu, Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, e dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, que eram os últimos, eis os seus nomes: Elifelete, Jeuel e Semaías, e com ele 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. Mensagem de fé: Deus é fiel e sua palavra é verdadeira. Junte-se a nós neste canal e veja o que ele pode fazer por você. Mandei, pois, chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e Elnatã, que eram mestres. E os enviei a Ido, chefe em Casífia, e lhes pus na boca palavras para dizerem a Ido e aos seus irmãos, os netinins, em Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E, pela boa mão de nosso Deus sobre nós, trouxeram-nos um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías,
dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos Netinins, que Davi e os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos, e para toda a nossa fazenda. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais dentre os sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, a oferta para a casa do nosso Deus, que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que estava ali haviam oferecido. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. E 20 taças de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 vasos de bronze claro e brilhante, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes vasos, como também esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos principais dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes das casas paternas de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, e do ouro, e dos vasos, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos, e dos que nos armavam seladas pelo caminho. Chegamos, pois, a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. No 4º dia se pesou a prata, e o ouro, e os vasos, na casa do nosso Deus, para as mãos de Meremote filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram os editos do rei aos sátrapas do rei, e aos governadores a oeste do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras capítulo 9. Ora, logo que essas coisas foram terminadas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de maneira que a raça santa se tem misturado com os povos de outras terras, e até os oficiais e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci sentado atônito até a oblação da tarde. À hora da oblação da tarde levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus. E disse: ó meu Deus! Estou confuso e envergonhado, para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje temos estado em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, à rapina e à confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, por um pequeno momento se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um restante que escape, e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, a fim de que o nosso Deus nos alumie os olhos, e nos dê um pouco de refrigério em nossa escravidão. Pois somos escravos, contudo nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão,
mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da Pérsia, para nos dar a vida, a fim de levantarmos a casa do nosso Deus e repararmos as suas assolações, e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois temos deixado os teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que estás entrando para possuir, é uma terra imunda pelas imundícias dos povos das terras, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não deis vossas filhas a seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz ou a sua prosperidade, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste este remanescente. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos, e a aparentar-nos com os povos que cometem estas abominações? Não estarias tu indignado contra nós até de todo nos consumires, de modo que não ficasse restante, nem quem escapasse? Mensagem de fé: amar a Deus é a escolha mais amorosa que podemos fazer em nossa vida. Inscreva-se no nosso canal e comece a escolher o amor em todas as áreas da sua vida. Esdras capítulo 10. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Então Seanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: nós temos sido infiéis para com o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois a ti pertence este negócio, e nós somos contigo, tem bom ânimo, e faze-o. Então Esdras se levantou, e ajuramentou os principais dos sacerdotes, os levitas, e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Em seguida Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e, chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que dentro de 3 dias não viesse, segundo o conselho dos oficiais e dos anciãos, toda a sua fazenda se pusesse em interdito, e fosse ele excluído da congregação dos que voltaram do cativeiro. Pelo que todos os homens de Judá e de Benjamim dentro de 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça diante da casa de Deus, tremendo por causa deste negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido, e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos das terras, e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz: conforme as tuas palavras havemos de fazer. Porém o povo é muito, também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Isso não é obra de um dia nem de 2, pois somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ponham-se os nossos oficiais por toda a congregação, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos e juízes de cada cidade, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus no tocante a este negócio. Mensagem de fé: este canal é uma maneira de compartilhar o amor de Deus com o mundo. Inscreva-se agora e junte-se a essa missão divina de amor e compaixão. Assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. Foram indicados o sacerdote Esdras e certos homens, cabeças de casas paternas, segundo as suas casas paternas, cada um designado por nome. E assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para averiguar este negócio. E no 1º dia do 1º mês acabaram de tratar de todos os homens que tinham casado com mulheres estrangeiras.
Entre os filhos dos sacerdotes acharam-se estes que tinham casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E deram a sua mão, comprometendo-se a despedirem suas mulheres, e, achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imir, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este Aquelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telen e Iri. E de Israel, dos filhos de Paróis, Ramias, Isias, Malquias, Miamim, Eleazar, Asabias e Benaías. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Rabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Jeuanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Siel e Jerimote. Dos filhos de Paate-Moabe, Adná, Quelau, Benaías, Maazéias, Matanias, Bizaleel, Binuí e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isijá, Malquias, Semaías, Simeão. Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel. Benaías, Bedéias, Queluí. Vanias, Meremote, Eliasibe. Matanias, Matenai e Jazu. Dos filhos de Binuí, Simei. Selemias, Natã, Adaías. Macnadbai, Sazai, Sarai. Azarel, Selemias, Semarias. Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras, e se despediram das mulheres e dos filhos. Mensagem de fé: Deus nos ama com um amor inabalável e eterno. Inscreva-se no nosso canal e comece a explorar esse amor profundo e transformador.